Olá, minha gente. Então, vamos resolver uma questão do Enem 2008. Quem me enviou essa questão como dúvida foi minha aluna do Colégio Cognitivo, Maria Beatriz. Olha aí, Maria Beatriz, vamos resolver a questão, vamos tirar a sua dúvida. A questão nos aguarda na nossa lousa digital. Vamos para lá. Tá aí. Questão, como sempre, exatamente igual a como estava no caderno de prova. Questão toda original. Vamos lá. A passagem de uma quantidade adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma lâmpada deixa-o incandescente, produzindo luz. O gráfico abaixo mostra como a intensidade da luz emitida pela lâmpada está distribuída no espectro eletromagnético, estendendo-se desde a região do ultravioleta até a região do infravermelho. Muito bem, ele dá o gráfico aí, tá? No eixo Y, a intensidade da radiação, e no eixo X, o comprimento de onda em micrometros, 10 a menos 6 metros, tá? Abaixo do visível, ultravioleta, abaixo porque ele está falando do comprimento de onda, tá? Se fosse da frequência, ultravioleta ficaria acima. Se fosse frequência, imediatamente abaixo da menor frequência visível, que associa a cor vermelha, é o infravermelho. Frequência, imediatamente acima. Qual é a frequência máxima da luz visível? Associa que cor? Violeta, imediatamente acima, então não é visível, é o ultravioleta. Então, se fosse de frequência, se o gráfico indicasse a frequência aumentando, como é que ficaria? Infravermelho, não visível. Associa as ondas de calor, lembra? Luz que vai de vermelho até violeta, ultravioleta também não é visível, certo? Muito bem. Agora, o gráfico fala do comprimento de onda. Como você admite que a radiação está se propagando no vácuo, da equação fundamental das ondas periódicas, V lambda F, o que acontece? Como V, a velocidade é a mesma para qualquer frequência, porque todas as ondas eletromagnéticas no vácuo se propagam com a mesma velocidade, a velocidade sendo a mesma, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, se a frequência aumenta no sentido, o comprimento de onda aumenta no sentido contrário. Por isso que agora a luz visível, quem que vem antes? Quem tem um comprimento de onda menor porque tem uma frequência maior, ultravioleta. Quem que vem depois do espectro visível, da parte visível? Quem que tem uma frequência, escute, menor e agora tem um comprimento de onda maior? Infravermelho, por isso que está assim. Se fosse frequência, ficaria primeiro infravermelho, a frequência aumentando no sentido, infravermelho, luz visível, ultravioleta. Como é comprimento de onda, para a mesma velocidade, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais, por isso que o gráfico fica assim, certo? Isso é só para você entender o gráfico. Agora, na verdade, para você matar a questão, nem vai precisar de tudo isso. Volta lá. A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão. Olha só, ele está definindo o que é eficiência. A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida como a razão, fração, quociente, né? Entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o seu funcionamento. Aqui em cima, ele acaba de definir a eficiência como a fração quociente divisão, e ele vai indicar na ordem que ele cita o numerador e o denominador. Veja que são duas energias. Primeiro, a quantidade de energia emitida na frequência visível, luz, e embaixo, que é o total, que é a energia emitida para todo o funcionamento. É isso que ele fala, certo? Então, em cima, energia vinculada só à luz visível, embaixo, toda a energia emitida. E é isso que ele está definindo como eficiência, a fração dessas duas energias, tá? Muito bem, agora continua. Admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, de novo, hein? Pela área abaixo da parte da curva correspondente à faixa de luz visível e pela área abaixo de toda a curva, a eficiência luminosa dessa lâmpada seria de aproximadamente quanto? Tá bom, aqui em cima de novo. Ele primeiro definiu a eficiência como a energia vinculada à luz visível sobre a energia total emitida, certo? Visível sobre emitida para o funcionamento, ok? E agora ele vai te indicar como encontrar essas energias. Ele associa essas energias à área embaixo da curva. Primeiro, a energia emitida só na frequência do visível, luz, é a área embaixo só correspondente a essa faixa visível, certo? E é claro, a energia total é a área embaixo de toda a curva. Eu vou destacar essas áreas para você. Aqui, veja lá, é a parte que ele diz assim, ó. Admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas, respectivamente, pela área abaixo da curva
correspondente à faixa de luz visível, essa aí, que eu vou chamar de área 1, e segue pela área abaixo de toda a curva. Eu desenhei de novo o gráfico, copiei o gráfico para não poluir, tá? Ficar melhor para você entender. A área agora abaixo de toda a curva, que eu estou chamando de área 2, certo? Aí você fala, como é que eu vou encontrar essas áreas? Tem dois caminhos. Um deles é você contar a quantidade de retângulos que tem aí, se você quiser chamá-lo de quadrado, que me parece que os lados são iguais, pelo menos no desenho, né? Se você quiser chamar assim, calcular a quantidade de quadrados que cabe embaixo aí dessa curva. Isso para a área 1 e para a área 2. Eu prefiro uma outra ideia, tá? Porque você resolve de uma forma mais objetiva, muito mais simples, que é o seguinte. Eu vou aproximar a curva para uma reta. Veja lá, para a área 1, olha a linha tracejada aí, certo? E para a área 2, é uma repetição da área 1 e depois continua lá para a área 2. Veja o que eu estou te falando, ó. Primeiro, eu vou organizar as ideias aqui, não posso ter pressa, tá? Senão você não entende, aí não adianta nada. Primeiro, ele definiu a eficiência como a razão entre a quantidade de energia emitida na forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta para o funcionamento. Então, peraí, a eficiência é a energia emitida na frequência visível, comprimento de onda visível, já que aqui está em comprimento de onda, e a energia total para o funcionamento da lâmpada, certo? Ele definiu isso, razão, quociente e fração, e ele vai indicar na ordem que ele cita quem é o numerador, a quantidade de energia emitida na forma de luz visível, e o denominador, a quantidade total de energia para o funcionamento. Está aqui, energia na luz visível, na frequência visível e a energia total. Agora, depois, ele vai te indicar como encontrar o numerador e o denominador, porque ele diz aqui, ó, vou mudar, olha só, admitindo-se que essas duas quantidades possam ser estimadas respectivamente pela... vai vir a primeira, então. Qual é a primeira? A quantidade de luz emitida na forma de luz visível pela área abaixo da curva correspondente à faixa de luz visível, tá aqui, área 1, e pela área abaixo da curva, desculpe, e pela área abaixo de toda a curva, o denominador, que é a energia total, que é a área 2, a área abaixo de toda a curva. Então, essa eficiência, ela pode ser calculada, essa energia, ela fica correspondente à área 1 e a energia total à área 2. Eu tenho que dividir a área 1 pela área 2. Ao invés de ficar contando quantos quadradinhos tem aqui, eu preferi aproximar a curva para uma reta, e aí essa área 1, vamos desenhar aqui embaixo, ó. Essa área 1 fica esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que está aqui, veja que a base, espera aí que eu terminou ficando na frente aqui do comprimento de onda. A base é esse pedaço. Se você avaliar, vai de 0,4 a 0,8. É 0,4. Vai, escreve aqui embaixo, 0,4. E a altura, dá uma olhada aqui, é essa intensidade de radiação máxima que, na verdade, nem importa muito o valor. Eu vou chamar de I, certo? A altura é I, que vai se repetir aqui, ó, o mesmo I, tá? Por isso que eu não vou me importar muito. Então, a base é 0,4 e a altura é I, é a intensidade máxima que eu estou chamando de I, certo? Isso na primeira área. Então, essa área 1, a área do triângulo, base 0,4, altura I, sobre 2, a área 1, 0,2I, certo? Tá aqui a área 1. Agora, a área 2, vamos lá, de novo, ó. A base do triângulo vai de 0,4 até 2. Dá 1,6. E a altura é o mesmo valor I, que é a intensidade de radiação máxima lá em cima, que eu chamei de I. É a altura também para esse outro triângulo. Quer desenhar o outro triângulo aqui? Vamos juntos, então. O outro tá assim, ó. É a área 2, a base 1,6 e a altura o mesmo valor I. Logo, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. 1,6 vezes I sobre 2. Logo, a altura 2, 0,8I. Altura 1 e altura 2, certo? A altura 1 está aqui, 0,2I. Desculpe, a altura não. A área 1, né? Desculpe, perdão. A área 1, 0,2I.
e a área 2, 0,8i. Agora, a eficiência, lembra que é a fração entre as energias, que também é a fração entre as áreas. Então, chamando isso aqui de equação 1, calcula agora a eficiência. A eficiência vai ser a área 1, 0,2i, sobre a área 2, 0,8i. Esse i caiu fora e a eficiência vai ser 0,2 por 0,8 é 2 por 8, 1 por 4, 0,25 em percentual, 25%. Olha como ficou simples a resolução. Vamos lá marcar o gabarito. 0,25, 25%, gabarito letra C. Aí está, gabarito letra C. Que tal? Bem simples, ele deu o caminho das pedras, você tem a opção de contando os quadradinhos, mas eu acho de uma forma muito mais objetiva você aproximar, veja lá que dá praticamente no mesmo raciocínio que você aproxima para os quadrados, porque você vai fazer aproximações lá, e fico com a área de dois triângulos, a altura é a mesma, então se você quiser já pode pensar assim, como a altura é a mesma, a fração entre as áreas é a fração entre as bases. Você pode até se livrar da altura, já que ela é a mesma se preferir. Calculei as duas áreas separadamente, fiz o quociente, encontrei 0,25, ou seja, 25%, tá aí. Gabarito letra C. Entendido? Se gostou, deixa o seu like, é importante para o canal. Se não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque é dessa forma que eu posso continuar postando conteúdos de qualidade para você. Combinado? Muito bem. Vou ficando por aqui. Desejo, como sempre, um excelente estudo. Também deixo aquele forte abraço. Até a nossa próxima aula.